Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos fazer aqui o nosso segundo vídeo, tá? Sobre análise combinatória, né? O nosso conteúdo de análise combinatória, tá bom? Princípio multiplicativo. O princípio fundamental da contagem, também chamado de princípio multiplicativo, postula que quando um evento é composto por N etapas sucessivas e independentes, de tal modo que as possibilidades da primeira etapa é x e as possibilidades da segunda etapa é y, resulta no número total de possibilidades de o evento ocorrer dado pelo produto x e y. Então, o que acontece, né? Nós precisamos de uma ferramenta, tá? Que simplifique o processo, né? O que nós vimos, né? Que quando eu tenho 3 calças e 4 camisas, né? Eu consigo combinar, né, de 12 maneiras diferentes, né? Essas 3 calças e 4 camisas, não é isso? Mas aí, né, nós vimos que nós montamos ali uma arvorezinha, né? Um diagrama montando todas as possibilidades, né? Então, nós precisamos de uma ferramenta que simplifique esse processo. Essa ferramenta vai ser o princípio multiplicativo. Quer dizer, se nós temos, se um evento é composto por N etapas sucessivas, né, tá? E as possibilidades da primeira etapa é X, as possibilidades da segunda etapa é Y, né? Então, nós podemos pegar o quê? Nós podemos fazer a primeira etapa vezes a segunda etapa. Quer dizer, a quantidade de calças vezes a quantidade de camisas, tá? Desse evento de N etapas, tá bom? Então, o que vai simplificar o nosso processo é o princípio multiplicativo, tá bom? Então, aqui o nosso primeiro exemplo, né? Em um restaurante é oferecido o famoso prato feito. Todos os pratos possuem arroz, tranquilo, tá? E o cliente pode escolher uma combinação, ó, uma combinação entre 3 possibilidades de carne, bovina, frango e vegetariana, 2 tipos de feijão, feijão caldo ou feijão tropeiro, e 2 tipos de bebida, suco ou refrigerante. De quantas maneiras distintas um cliente pode fazer o pedido? Então, ele tem um prato feito. Nesse prato feito vem arroz, todos, tá? Aí ele pode pedir ou feijão em caldo, né? Ou um feijão tropeiro. Ele pode pedir uma carne, ou um frango, ou um prato vegetariano, lá uma salada, enfim, alguma coisa que não leve a proteína animal, tá? Além disso, ele tem 2 tipos de suco, 2 tipos de bebida, ou suco ou refrigerante. Então, de quantas maneiras ele consegue montar esse prato feito dele, com arroz, feijão, carne, ou não, né, ou salada, né, e um refrigerante ou um suco. Então, veja bem, a nossa resposta, olha só. Bom, vamos montar o nosso diagrama para a gente ver o quanto é trabalhoso construir um diagrama e como a nossa ferramenta, né, que é o princípio fundamental da contagem aqui, né, a nossa ferramenta que nós vamos usar, tá? Como ela simplifica esse processo, tá? Olha só. Bom, vamos montar aqui um diagrama para ver as combinações. Então, olha só. Nós temos aqui o caldo, que é o feijão, né? O arroz, todos os pratos têm. Aí temos um feijão caldo. Junto com esse feijão, nós podemos ter um prato vegetariano, tá? E mais um suco ou um refrigerante. Bom, esse é o primeiro prato. Um segundo prato que nós podemos construir é um feijão caldo, mais uma carne bovina, mais um suco e um refrigerante. Temos um terceiro prato ainda com esse feijão, que é o quê? Com frango, o caldo de feijão, o arroz que já está lá, o feijão, que é o caldo, o frango, mais um suco e o refrigerante. Beleza? Agora temos um segundo feijão, uma segunda opção de feijão, que é o feijão tropeiro. E aí o mesmo processo agora com o feijão tropeiro. Então, olha só a quantidade de possibilidades que nós temos de montar esse prato feito, usando esses ingredientes aqui, vamos dizer assim, né? O feijão, a carne,
o suco ou o refrigerante. Então, se fôssemos para cada problema montar um diagrama, olha o tempo que nós perderíamos. E aí o que a gente faz? Nós vamos usar essa ferramenta matemática, tá? E aí fica assim, ó. Note que há 12 possibilidades de escolha, né? Mas era possível chegar a esse número realizando a simples multiplicação das possibilidades por meio do princípio fundamental da contagem, a ferramenta que nós vamos usar. Logo, o número de combinações de pratos possíveis poderia ser calculado por 2, feijão, vezes 3 tipos de carne, vezes 2 tipos de bebida. 12 pratos que a gente pode montar. Então, ao invés de eu criar todo aquele diagrama, toda aquela árvore enorme, eu posso usar o princípio fundamental da contagem, tá? Eu posso usar essa ferramenta matemática e simplificar o processo. Então, o que eu tenho? Dois tipos de feijão, 3 tipos de carne e 2 tipos de bebida. Multiplicando 2 vezes 3, 6 vezes 2, 12. Tá? 2 tipos de feijão, 3 tipos de carne e 2 tipos de bebida. 12 maneiras diferentes de montar esse prato feito, esse PF. Show? Então, o exemplo 2 aqui. Vamos pegar um exemplo 2 aqui. Tiago possui 3 blusas diferentes e 2 calças diferentes. De quantas maneiras ele poderá escolher uma blusa e uma calça para se vestir? Então, pelo princípio multiplicativo, né, nós temos 3 blusas vezes 2 calças, que isso vai ser igual a 6 maneiras diferentes de se vestir. Ou simplesmente 3 vezes 2, 6. Então, o Tiago, né, ele tem 6 maneiras diferentes para se vestir, usando o quê? 2 calças e 3 blusas. Tá? Quer dizer, ao invés de eu montar aqui todo um diagrama, toda uma, sabe, uma calça com uma blusa, a mesma calça com outra blusa. Quer dizer, ao invés de eu fazer toda essa montagem, eu vou usar aqui o princípio multiplicativo, tá? Que é a ferramenta que nós vamos usar. E vamos fazer o quê? 3 calças vezes 2 blusas, tá? Aliás, 3 blusas vezes 2 calças, 6 maneiras diferentes de se vestir. Tá? O que nós estamos fazendo? Nós estamos simplificando esse processo. Por quê? Porque vão surgir situações que vão ser verdadeiramente complexas. E se eu não tiver uma ferramenta que eu possa, né, resolver de uma forma simplificada, caramba, eu vou levar uma vida para resolver uma questão. Tá bom? Uma outra situação, né? Um outro exemplo, né? Um restaurante prepara 4 pratos quentes: frango, peixe, carne assada e salsichão. Frango, peixe, carne assada e salsichão. 2 saladas, verde e russa, salada verde e salada russa, e 3 sobremesas: sorvete, Romeu e Julieta e fruta. De quantas maneiras diferentes um freguês pode se servir consumindo um prato quente, uma salada e uma sobremesa? Então, usando o princípio multiplicativo, né? Aqui é o princípio fundamental, né, da contagem, tá? Nós temos o quê? 4 pratos quentes, vezes 2 tipos de salada, vezes 3 tipos de sobremesa. Então, 4 vezes 2, 8, vezes 3, 24. 24 maneiras de montar um prato, tá? O que nós estamos fazendo? Nós estamos usando uma ferramenta para simplificar o processo. Show? Bom, é isso, né? O nosso próximo vídeo vai ser exercício, está envolvendo aqui, né, o princípio multiplicativo, tá? Estamos ainda falando de análise combinatória, tá? Estamos vendo maneiras diferentes de combinar elementos de 2 ou mais conjuntos, tá bom? Então, é isso, né? O nosso próximo vídeo, exercício sobre esse assunto, tá bom? Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Se inscreva aqui no canal, se inscreve aqui para dar uma força para a gente. Assim, se gostou, dá um like. O like ali é fundamental para divulgar o nosso vídeo, tá? Se não gostou, comenta por que não gostou, o que a gente precisa melhorar, tá bom? Dá um likezinho lá e se inscreve aqui no canal para ajudar a gente aqui a divulgar o nosso canal, tá bom? Fiquem com Deus, um abração. Tchau, tchau.